segundo o livro das Crônicas 20, do 1 ao 3. Quero cumprimentar nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus lhes abençoe de forma rica e poderosa. E que nessa noite o Senhor possa falar ao seu coração, assim como também falará ao meu coração, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Segundo Crônicas 20, do 1 ao 3, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Até aqui, verso 14 agora. Então o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeziel, trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente o deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: dê-lhe graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o local onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, que viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas
havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isto, até hoje, o lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Estenda as mãos para cá, irmãos, e me abençoem. Senhor, está aqui a tua palavra. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz. Sou apenas o carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, aplaudindo ao Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, foi uma leitura um pouquinho extensa, mas nada extensa quando a gente busca o aprendizado na palavra do Senhor. E o que eu acho lindo nessa palavra foi que Josafá, ele era rei do reino do sul, já tinha dividido Israel. Tinha o reino do norte, que era Israel, o reino do sul chamava-se Judá, que era, né, da tribo de Judá, e um pequeno remanescente, né, um pessoal de Benjamim, que era uma tribo muito pequena, por isso se fala muito em Judá, reino do sul e Judá. Porém, Josafá era rei de Judá. E para começar a discorrer, eu quero falar para vocês sobre a origem dos amonitas e sobre a origem dos moabitas. Esse povo terrível, esse povo inimigo de Israel, era um dos mais terríveis povos que guerreavam contra o povo do Senhor, contra Israel de Deus. Mas lá na concepção desse povo, havia um homem de Deus. Houve uma situação onde não buscaram a direção de Deus, e então tentaram dar um jeitinho, onde se deu origem a esse povo. E eu lhes conto o que aconteceu. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olha para trás, tornando uma estátua de sal. Isso fica um aviso para a gente: quem bota a mão no arado, não olha para trás. Olhar para trás dá ruim. É olhar para frente, é seguir adiante, é avançar. Mas ela olhou para trás, desobedecendo uma ordem explícita e expressa do próprio Deus. Não olhe para trás. Ela pegou, tentou, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló, ele não tinha um descendente, homem. Ló, ele não tinha filhos, só tinha filhas. E ali a descendência de Ló ia acabar e ia parar. O que as filhas de Ló fizeram para tentar dar um jeitinho de perpetuar a genealogia de Ló? O que fizeram? Deram bebida para o seu pai, deram bastante bebida alcoólica, vinho alcoólico para o Ló, encheram a cara de Ló. Ló ficou bêbado, Ló ficou doidão. Irmãos, eu não posso ser intelectualmente desonesto, a Bíblia não proíbe, em momento algum, a bebida alcoólica. Eu não posso chegar aqui e falar assim: olha, tem uma passagem aqui que fala, é pecado, é proibido. Não temos isso aqui. Não temos. Eu tenho que ser intelectualmente honesto. Mas todas as vezes que entrou bebida alcoólica na Bíblia, deu ruim.
Só deu coisa ruim, não deu nada de bom. Nossa igreja, nós somos abstêmios, nós não bebemos na nossa igreja. É nosso costume não beber. Existe um demônio no inferno, uma entidade, um capeta com nome chamado socialmente. De vez em quando socialmente entra no corpo de alguns, e aí o socialmente vai tomar um golinho socialmente. Eu não conheço um cachaceiro, um pinguço, que tenha começado bebendo 1 litro de cachaça. Ele sempre começa incorporado com o socialmente. Não, é só um golinho socialmente. Daqui a pouco é 2 golinhos socialmente. Daqui a pouco está um palhaço. Todo bêbado ele vira um palhaço. Ele vira objeto de gargalhada dos outros. Pais de família, homens sérios, mulheres sérias, enche a cara, viram palhaços na mão de Satanás. E todo mundo fica rindo. Toma a mente, fica doidão. Então não beba. A Bíblia proíbe? Não proíbe. Mas o que aconteceu aqui? As filhas de Ló, elas deram bebida alcoólica para o próprio pai. O pai encheu a cara, ficou doidão. E as filhas de Ló tiveram relações sexuais com o próprio pai. Para vocês verem como é que cachaça presta. As duas se engravidaram. Uma deu origem a Moabe. Um dos filhos foi Moabe. E o filho de Ló, com a própria filha, com a outra filha, se chamou Amon. Então Amon e Moabe, ali começou os amonitas e os moabitas. Quando tentaram dar um jeitinho, buscassem Deus, buscassem um direcionamento, esperasse Abraão foi pai com mais de 100 anos, esperasse, mas por causa da bebida alcoólica, um pai agora está tendo relações sexuais com a própria filha, com as próprias filhas, por causa do álcool. Então aqui na nossa igreja nós não bebemos. Nós não bebemos por causa disso. Confusões, brigas. Irmãos, você vai numa festa de aniversário de pessoas que não são crentes, você chega na festa, onde tem bebida alcoólica, presta atenção. Se liga no que eu vou dizer. Você chega no início da festa, ninguém ainda está chapado ainda, aí você vai começar a escutar o ritmo da música é outro, toca uma bossa nova, toca uma música mais lentinha, o som fica mais baixo, é um pagodinho. Depois que o pessoal começa a ficar todo mundo bêbado, o som aumenta, começa os funk, começa os palavrões, mas nunca ninguém começa botando funk e palavrão logo no início com a cara limpa, só bota com a cara cheia. Então eu falo para vocês, diante de algumas coisas que a gente vai vendo, por exemplo, vocês já viram, irmãos, suco de laranja, suco de morango em despacho? Não vê. Você só vai ver o quê? Cachaça. É cachaça, cigarro. Você passa num despacho de macumba, está lá, cachaça, cigarro, cerveja. É o que o capeta pede. E as pessoas vão lá e colocam. Então não beba. Para o bem da sua saúde, para o bem da tua família, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não se torne inconveniente. E aí, voltando aqui para o texto no qual nós acabamos de ler, esse enorme exército eram os exércitos dos amonitas e dos moabitas, os descendentes do incesto das filhas de Ló com Ló bêbado. Estavam agora guerreando contra o próprio Israel. E, queridos, no verso 2, eles trazem uma informação a Josafá, muito interessante. Um exército enorme vem contra ti. As lutas, elas vão vir sempre maiores do que a gente possa suportar. As lutas, elas sempre vão vir de um jeito que a gente vai entender assim, olha, eu não vou aguentar, vai ser meu fim, agora eu vou sucumbir.
Mas Deus bota a luta grande na vida da gente para mostrar o poder que Ele tem para nos livrar, como aconteceu aqui. Para mostrar que com as nossas próprias forças a gente não vai conseguir, mas através do poder que é no nome de Jesus, através do poder que é no nome do Senhor, a gente vence, porque Ele está conosco. No verso 3, segundo livro das Crônicas 20, no verso 3, uma coisa interessante. Olha que decisão linda e madura. Presta bem atenção. Alarmado, porque Josafá sentiu, ele ficou alarmado com o tamanho do exército que vinha contra eles. Era muito maior que eles. Alarmado, Josafá decidiu consultar os companheiros de copo. Alarmado, Josafá decidiu consultar os parentes. Alarmado, Josafá decidiu consultar os amigos de trabalho, os amigos palacianos. Não, alarmado, Josafá toma a decisão de quê? Consultar o Senhor. Nós cantamos aqui hoje, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença, ou seja, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade do Senhor, não há outro lugar, é no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes as lutas parecem que vão nos sucumbir, as lutas são maiores do que a gente, Deus está testando a nossa fé. Alarmado, a gente decide fazer um monte de bobagem, menos consultar o Senhor. Josafá consulta o Senhor, Josafá consulta o Senhor, Josafá proclama um jejum sobre todo o reino de Judá. Todos jejuaram, querendo ou não, todos jejuaram. E a resposta veio, através do profeta Jaziel. A resposta veio, irmãos. Sabe que você sai para uma luta já sabendo que você vai vencer? A resposta veio, irmãos. No verso 15, Deus fala ao povo de Judá e Jerusalém, e ao rei Josafá: eu digo a vocês uma coisa, um rei, ele se humilhou diante do Senhor, um rei. Aí você, comedores de angu com feijão, arroz, de vez em quando carne, que a carne está cara, né? Mas a gente que é comedor de angu com feijão, a gente não quer se humilhar, a gente não quer consultar o Senhor antes de tomar uma decisão. Aí depois vem para a igreja fazer campanha, por quê? Porque tomamos uma decisão equivocada, quebramos a cara, porque não tivemos coragem de nos humilhar diante do Senhor e consultar o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Quebra a cara, vem todo arrebentado, e ainda tem a cara de pau. Pastor, me ajuda em oração. Pastor, puxa vida, o diabo está furioso. O diabo fica olhando de longe assim, o que eu tenho a ver com isso? Tu dá as tuas mancadas e vai botar a culpa. Então nós precisamos, irmãos, consultar o Senhor, como Josafá fez. Ficou alarmado, consultou o Senhor, proclamou um jejum por todo o reino. A resposta vem, e ele se humilhou, e o Senhor que fez com ele, o exaltou. Um rei proclama jejum em todo o reino. Um rei consulta o Senhor, busca o Senhor. Ele era o rei. Ele, não, vamos lá, vamos ver o que dá nisso aí. Afinal de contas, o rei ficava atrás das linhas de batalha, dificilmente ficava na frente das linhas, mas ficava atrás. Não, vamos ver no que dá. Não, consultou o Senhor. Foi o segredo da vitória. No verso 18, Josafá prostra o rosto em terra. Presta atenção, irmãos. Um rei prostrando o rosto em terra. No verso 19, os levitas começaram a adorar ao Senhor de madrugada. Antes de sair para a batalha, primeira adoração. Eles não tinham visto nada acontecendo ainda. Eles tinham a promessa de que ia acontecer. Mas não tinha acontecido ainda nada. Eles tinham a promessa. Você começar a glorificar o Senhor por algo que o Senhor te prometeu, mas você ainda não viu nada acontecer, é só para quem tem muita fé.
É só para quem tem muita fé mesmo, irmãos. Não é para qualquer um, não. E eles começaram a adorar o Senhor de madrugada, e começaram a louvar a Deus, começaram a exaltar ao Senhor, o nome dEle. No verso 21, Josafá nomeia alguns homens para cantar louvores ao Senhor, dando-lhes graças à frente do exército. Ele inverteu as coisas. Agora ele pega o grupo de louvor, ele pega, eu não sei se é a banda do exército, a banda marcial do exército, o grupo de louvor, mas o que ele faz? Ele bota os soldados para trás e bota os músicos na frente. Presta atenção, coisa linda. Agora é os músicos que estão na frente. O músico vai lutar com quem, irmãos? Com as armas espirituais. Você que cantou, que adorou nessa noite, você lutou com suas armas espirituais. Enquanto você cantava, batalhas estavam sendo vencidas no reino do Espírito, coisa que você não estava vendo com seus olhos naturais, mas estavam acontecendo. E assim foi com Josafá. Na frente da força dos próprios braços, na frente da força do exército de Israel, botou-se os músicos. E ali foram os músicos adorando o Senhor, cantando louvores, e o exército marchando atrás, e a galera na frente cantando louvor. Eita, adorando a Deus, sabe, adorando o nome do Senhor para sempre, e cantando louvores ao Deus que traz vitória, aquela alegria, e os soldados atrás marchando, e os levitas na frente adorando, o coro comendo, fogo caindo, e lá vai eles de madrugada para a batalha. Vamos enfrentar a batalha, já adorando o Senhor por aquilo que eles não tinham nem visto acontecer ainda. No verso 22, quando começaram a entoar louvores, eles começaram a destruir Seir e depois atacaram uns aos outros. Eles não precisaram lutar. Eles atacaram quem estava dando cobertura a eles, e depois eles começaram a atacar uns aos outros. Eles começaram uma briga entre eles mesmos, e eles se mataram. Não precisou, irmãos, dos soldados de Israel, do povo de Israel, não precisou deles levantar uma espada para nada. Eles só precisaram fazer o quê? Adorar. Só adorar. Enquanto eles adoravam, os inimigos se matavam. Enquanto eles adoravam, as lutas caíam. Enquanto eles adoravam, muralhas. Eu estou trazendo para o nosso meio agora, para os dias atuais. Você pode estar passando a luta que você estiver passando. Adore ao Senhor, porque essa luta vai passar enquanto você adora. Essa luta vai passar. Os inimigos espirituais que têm te atacado, que têm atacado a tua vida, que têm atacado a tua família, adore o Senhor, que a resposta virá. A vitória vai vir pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas não deixe de adorar o Senhor. Não abra sua boca para reclamar, não abra sua boca para murmurar. Adore ao Senhor com muita alegria por aquilo que ainda virá, mas você não está vendo com seus olhos naturais, mas virá, porque quem te prometeu é quem te garante a vitória, que é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Aleluia! Irmãos, depois que teve aquele trololó todo lá, eles se mataram, o Senhor resolveu o problema para eles. Enquanto eles adoraram, o Senhor lutou a batalha deles. Enquanto eles adoravam, o Senhor foi lá e combateu o combate, que era para eles combater, mas eles não precisaram levantar a espada. Eles só adoraram. E aí, como acontece, né? Em alguns lugares, aqui não. Aqui é mais tranquilo. Eles começaram a fazer o quê? Chegaram, acharam aqueles homens tudo mortos lá. Eles começaram a saquear. Está tudo morto. Ali tinha armas, joias. Eles levaram 3 dias para saquear e não conseguiram saquear tudo. Mas sabe o que eles fazem? Deus abençoou com a vitória. Agora Deus abençoa eles, dando finanças para eles, ouro, prata, armamento, coisas. A Bíblia fala que eles
3 dias e não aguentaram. Tipo assim, era mais do que eles podiam carregar. Era muita coisa mesmo. E quando Deus abençoa é desse jeito. Ele dá a vitória, Ele derruba o gigante que está lutando contra você e ainda te abençoa. De forma material. Aí sabe o que eles fizeram? Quando eles ficaram abençoadões, o que eles fizeram? Vou meter o pé. Para que igreja agora? Agora eu estou bem empregado, não preciso mais de Deus não. Vou embora. E foi. Foi isso que eles fizeram? Foi não, né? Já fiz a campanha, já recebi minha bênção, agora não preciso mais de Deus não. Para que Deus? Foram ingratos com o Senhor? De jeito nenhum. Eles foram para o vale de Beraca. E o que aconteceu ali? Louvor, adoração, culto e o fogo caiu. Continuaram adorando o Senhor. A adoração não parou. Depois dessa grande vitória, depois de serem abençoados, o que eles fizeram? Continuaram adorando ao Senhor. Pelo que o Senhor fez, eles já estavam adorando antes de ver. Agora viram, continuaram adorando. Não desistiram, não voltaram atrás, não deram de ingratos que não precisam mais de Deus, mas foram muito gratos ao Senhor e continuaram adorando naquele vale. E adoraram a Deus com todas as forças. E aquele vale ali se transformou num vale cheio do fogo de Deus, cheio da presença de Deus, porque havia adoração. E agora a adoração era por gratidão. Antes era por gratidão, por algo que já ia vir e eles estavam crendo. Agora por algo que eles já tinham visto e estavam agradecendo. E a adoração aconteceu ali. Aí terminou a adoração ali, eles voltam para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles foram para onde? Para o boteco? Tomar uma cerveja? Estou trazendo para os dias de hoje, tá, irmãos? Contextualizando para os dias de hoje. Foi para o bar tomar uma cerveja? Comemorar com os amigos? A grande vitória que aconteceu? Não. Chegando em Jerusalém, foram todos para onde? Para o templo. E no templo continuou, louvor, adoração, glória a Deus, e o fogo continuou caindo, a gratidão acontecendo. Voltando a Jerusalém, eles foram para o templo ao som de liras, harpas, cornetas. Na hora de pedir, Josafá pediu aonde? No templo. Na hora de agradecer, onde Josafá agradeceu? No templo. Muitas vezes a gente vem na igreja para pedir, mas nos esquecemos de voltar para agradecer e continuar. Muitas das vezes, irmãos, tem bênção que na mão de alguns, não é todos, podemos generalizar, mas tem bênção que Deus dá, mas já sabendo até o final. Eu vou dar a bênção, mas eu sei o que vai acontecer. Creio que Deus abençoa, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele abençoa até com o coração entristecido. Abençoa porque sabe que vai sumir, não vai voltar mais. Vai ser ingrato com o Senhor. Não é o caso desses aqui não. Eles voltaram para Jerusalém, ao som de corneta, de lira, de harpa, entraram no templo, no local onde o rei foi consultar o Senhor. Não, onde o rei foi pedir uma orientação a Deus. O que eu faço, Senhor? Estou num mato sem cachorro, me dá uma orientação, me dá uma direção. No local onde ele prostrou com o rosto em terra, foi o local onde ele voltou para agradecer ao Senhor, depois dessa grande vitória. E todos voltaram e foram para onde? Adoraram no vale. Agora o culto continua no templo. E o fogo cai ali no templo também. E o povo adorando e cantando louvores ao Senhor, e tocando, e adorando, e dançando por aquilo que Deus fez. No verso 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. As nações ficaram com medo. Opa, não vou me meter com esse país aí não. Paizinho pequenininho, daquele tamanico. Aquilo já era uma batalha perdida. O povo começou a cantar e os outros começaram a se matar, se degladiar, se acabaram uns com os outros. O temor veio sobre os outros povos.
E a Bíblia faz questão de dizer que o reino de Josafá manteve-se em paz em todas as suas fronteiras. Todo mundo em volta de Judá ficaram com medo. Todos ficaram com medo do Deus de Israel, não com medo do rei Josafá ou do exército de Josafá, mas com medo do que o poder da mão do Deus, do rei Josafá e do povo de Israel poderia fazer. Eles não levantaram uma espada nem nada. E a guerra aconteceu e eles venceram com o poder da adoração, do louvor, do coração grato. Por isso, quando a gente vem para a igreja, a gente não vem como se fosse vir para um supermercado com a lista de pedidos, não. A gente vem para entregar nosso coração ao Senhor, agradecer e adorar. Porque enquanto nós adoramos o Senhor, as batalhas estão acontecendo nas regiões espirituais e nós não estamos vendo ainda, mas as coisas estão acontecendo, muralhas estão caindo, vitórias estão chegando, mas nós precisamos manter o nosso coração íntegro, fiel ao Senhor, a ponto de não sermos ingratos, que a hora que Ele nos abençoar, aonde nós começamos a pedir, vai ser onde nós vamos voltar para agradecer e continuar seguindo. Onde nós começamos a adorar, nós vamos voltar adorando. Nós saímos adorando para a batalha, vencemos a batalha adorando, fomos abençoados financeiramente adorando. Voltamos para a nossa terra, para a nossa casa, para o nosso lar espiritual, adorando ao Senhor, com o coração grato a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Já estou concluindo. Quer vencer as lutas? Quer ter paz? Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Não é feio não, irmãos. Feio ficar me humilhando aí. Se humilhe diante do Senhor. Falar para você que está me assistindo, se humilhe diante do Senhor. Você que por algum tempo está longe dos caminhos do Senhor, se humilhe aos pés do Senhor. Ele nunca vai te decepcionar. O ser humano te decepciona. Eu já disse aqui algumas vezes, eu não vou mais na igreja porque fizeram isso comigo. Aí você cai no mundão. O mundo esfrega a tua cara no chão, te pisa, faz o que faz contigo, e tu não deixa o mundo para voltar para a igreja. Eu não entendo isso. Volta para o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos te esperando. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está aqui no templo também, que um dia já caminhou próximo do Senhor Jesus, agora está caminhando longe. Deus já fez tanto por você. Deus já venceu tantas batalhas por você, e Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, sabe? Ele tem um amor tão grande por você. Então retribua esse amor. Já que Ele deu a vida dEle por você, entregue a sua vida para Ele. Ele deu a vida dEle por você. O Rodolfo Abrantes, eu vi ele falando isso. Ele fez um acordo quando ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele falou, ex-vocalista da banda Raimundos, o Rodolfo, ele falou, já que o Senhor entregou sua vida por mim, agora eu vou entregar minha vida para o Senhor. Faça isso. Entregue sua vida. Entregue suas lutas, entregue as suas batalhas na mão do Senhor, adore. Está reclamando demais, está murmurando demais, está falando com quem não devia estar falando, fale com o Senhor, está se humilhando com quem você não deveria estar se humilhando. Se humilhe aos pés do Senhor, que enquanto você se humilha, enquanto você busca um direcionamento, enquanto você adora, o Senhor vem com a vitória. Sem que você precise levantar uma espada, sem que você levante, se humilhe diante do Senhor e adore ao Senhor. Não pare de adorar, irmãos. Continue adorando. Vocês lembram quando a gente estava cantando aqui? Que coisa gostosa, a presença de Deus invadiu esse lugar. Enquanto nós cantávamos, o Senhor estava batalhando, estava pelejando as nossas batalhas. Em nome de Jesus, toma posse disso. Sabe, pega essa palavra para você. Ou você toma posse do que Deus está te falando, ou você vai ficar pedindo confirmação o resto da tua vida. Pega essa palavra para mim, vá, segura.
E você vai ver o agir de Deus na sua vida, mas adore. Adore ao Senhor. Não deixe de adorar. Se humilhe diante do Senhor e adore em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.